Boa noite, última live de 2024. A gente vai conversar com Renata Francis, pedagoga especializada em educação infantil e em relações étnico-raciais e professora da rede pública municipal, que com uma experiência enorme em formação em educação antirracista, em educação para as relações étnico-raciais, e a gente vai conversar sobre os 20 anos da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino, né, da história e das culturas africanas e afro-brasileiras. 20 anos de um percurso desafiador, com muitas conquistas, mas como a gente vai ter oportunidade aqui de refletir com a Renata, ainda com um longo caminho a percorrer para a gente realmente dar visibilidade, reconhecimento e principalmente aprender com a história e os saberes de culturas que representam a maioria do povo brasileiro. Boa noite, gente! Ó, eu sempre dou aí uns minutinhos para o pessoal ir chegando, tá? Uns 2, 3 minutinhos para o pessoal ir chegando. Deixa eu só identificar se a Renata já chegou, porque eu já ponho ela aqui para conversar comigo e a gente vai juntos aguardando a galera. Espera aí. Ah, já achei, ora bola. Olá. Ih, botei o contrário. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não, e sabe o que é o detalhe aqui? Opa! Peraí, que eu tô numa super gambiarra aqui. Peraí. Gente. Relembrando os tempos de live, de pandemia. Peraí. Opa, tá resgatando? Resgatando. Olha, se vocês vissem a gambiarra que tá aqui, gente. Espero que não caia. Mas assim, você Vai fez ficar uma coisa mais... É isso? Oi? Você fez gambiarra para conectar? Não, para colocar o... Ah, peraí, acho que isso daqui vai funcionar. Ah, o celular? Para colocar o celular, porque no streaming... Peraí, acho que agora foi. Foi. Ó, tá aparecendo no fundo lá meu travesseiro, mas tudo bem. O quê? Se você se emocionar muito, vai cair. Oh, meu Deus, e olha que eu falo com o corpo todo, né? Eu também. Aí é um problema, mas tudo bem. Renata, você sabe como é que eu resolvi isso? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Eu comprei isso aqui, ó. É um suportezinho de celular. Salvou minha vida. Salvou minha vida. Ó, eu fico com a mão solta. Então, eu tô com um suporte, só que assim, no streamer, o que acontece? Ele fica deitado, horizontal. E é exatamente como o meu suporte. Aí eu tenho que colocar vertical, aí você não tem noção, mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Importante é que eu tô aqui. Já vi várias amigas entrando aí. Pessoal do Anan. Você trouxe tua filha organizada, Renata? Troca, já convoquei todo mundo, saí convocando. Não, maravilha, maravilha. Gente, boa noite de novo para quem está chegando. Vocês devem entender, né? Primeiro, eu já estou imaginando o seguinte, né? Os convidados da Renata já devem saber que ela é imperdível, né? E os outros vão descobrir hoje. E, além de tudo, o assunto, né? É um assunto, assim, muito... eu aprendi com um amigo, a frase não é dele, né? Mas foi ele que me ensinou.
os tempos são urgentes, por isso que a gente precisa desacelerar. A gente sabe, né, da relevância, da urgência, do reconhecimento, né? Quem dera que não fosse obrigatório a gente aprender sobre a história e sobre as culturas, né, africanas e afro-brasileiras. Mas há 20 anos atrás, isso foi necessário, né, se criar uma lei para tornar isso obrigatório. E ainda assim, a gente vai bater um papo hoje com a Renata, não significa dizer que, por ser lei, virou, né, um lugar comum nas escolas, no ensino básico do Brasil e do Rio de Janeiro. A gente vai desenrolar essa conversa aqui com a experiência, com toda a história da própria Renata, né, que fala muito com isso tudo. Mas antes, Renata, se você me permitir, e nada acontece por acaso, né? Eu acredito que você já está sabendo. Hoje é um dia muito, muito emotivo, muito especial, porque ontem, né, a gente teve a passagem do Nego Bispo para outra esfera, e eu acredito que esse nosso papo aqui hoje, desculpa que eu sou um cara meio emocionado, né? Não é por acaso que a gente vai conversar sobre isso, justamente um dia depois, né, da passagem dele, e uma pessoa, né, um intelectual, um dos maiores intelectuais desse país, né, e que, de uma certa maneira, foi ser reconhecido, e assim mesmo, né, com muita parcimônia recentemente, e fala muito sobre o que a gente vai conversar hoje, né? O reconhecimento dos saberes tradicionais, o reconhecimento da ancestralidade. E como ele falava, né? Quanta sabedoria está aí no ar e só fica importante quando vira mercadoria na mão da branquitude, né? Exatamente. E aí eu acho que um exemplo enorme que ele traz, porque é muito dos modismos de hoje em dia, né? A gente ouve falar em desenvolvimento sustentável, em ecologia, e ele sempre com aquele ar, né, irreverente dele, ele dizia: meu Deus do céu, a branquitude está descobrindo um conhecimento que sempre Ancestral. né? Que tanto os povos negros, os quilombolas, Indígenas. os povos originários já sabem disso há muito tempo, né? A relação com a natureza, nós somos só, né? Mas um dos seres, né, nessa biointeração, que é um conceito que ele trouxe, e ele vinha com essa brincadeira séria, né? Gente, quando inventaram a palavra ecologia, a palavra agroecologia, nossa, aí todo mundo descobriu inovação, métodos novos de plantar, de colher, de cultivar, de compartilhar. Isso tudo já estava aí há muito tempo, né? Sim, então, eu queria aí, né, hoje, de uma certa maneira, com muita tristeza, mas, por outro lado, celebrar e honrar uma pessoa que representa muito do que a gente vai conversar e por que é tão importante a gente estudar essas pessoas, né? Então, se você me permite, né, Renata, que seja uma grande homenagem a ele esse nosso papo, tá bom? Nossa, que honra, né? Honrar nossos ancestrais é um valor civilizatório importantíssimo, né? Honrar a memória, honrar a ancestralidade. Então, tudo que ele ensinou, e ainda tem muita coisa, muita gente precisa conhecer, né? Precisava conhecê-lo em vida, e agora que ele fez a passagem, precisa conhecer os ensinamentos, os saberes, e ele tinha essa tranquilidade de entrar na academia, né? Que é o lugar de ciência maior, conhecimento maior, e chegar e os acadêmicos silenciarem, né?
Então, era um ancestral vivo que nós tínhamos e que realmente chegava e tinha aquela forte presença, né? Então, ontem realmente foi um dia bem triste, né? Bem triste mesmo para a gente. Mas a gente vai a obra dele. Sim, temos que honrar. Honrar, e o legado está aí, né? A gente vai fazer isso frutificar muito. Começo, meio e começo. Opa! Aí, gente, quem escutou, escutou. Quem sentiu, sentiu, hein? Já viu como ela começou, né? Fantástico, Renata, fantástico. Começo, meio e começo. Obrigado. Bem, em falar em começo, meio e começo, você não chega aqui à toa, né, Renata? E pelo bate-papo prévio que a gente teve, né, eu percebi que você falar do teu percurso diz muito sobre a nossa conversa de hoje, né? E aí eu começo justamente perguntando, né, até para o pessoal saber, né, quem é a Renata Francis e como é que você chega aqui para falar sobre esse assunto hoje? Que trajetória foi essa que você percorreu para falar sobre esse assunto hoje? Então, boa noite a todos, todas, todos. Ai, tem tanta gente linda entrando aí que eu tô vendo. Faz parte da minha trajetória. Então, como nós falamos, né? Ai, Renato, você, ó, Renato, você chegou, já me deixou aqui na emoção, né? Bom, eu nunca começo a falar, a conversar sobre essa temática sem antes fazer exatamente o que você estava propondo, que é saudar a minha ancestralidade. Saudar a memória e a ancestralidade, né? No Porto de Benim, existia uma árvore chamada Árvore do Esquecimento, né? Então, naquele período de tráfico negreiro, acreditava-se que quando o povo passasse por ali, eles teriam que deixar tudo, esquecer quem eles eram, esquecer sua origem, sua história, e atravessar o Atlântico, e quando chegasse aqui, todos eram separados, né, como uma estratégia de dominação. Mas a língua, que é viva, o corpo, que é território, resistiu, e o Iorubá e o Banto foram preservados aqui no Brasil. E nós temos, assim, 3 palavras que eu gosto muito, que é querer, que é criança, que é pequeno, Onan, que é caminho, e Griot, que é o contador. Eu quero começar exatamente saudando as minhas ancestrais. A minha mãe, Sueli Francisco, minha ancestral direta que me trouxe até aqui. A minha avó, Maria da Conceição. As minhas inspirações intelectuais, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Conceição Evaristo, Nilma Lino Gomes, Carolina Maria de Jesus, Kilzão Oliveira e a minha contemporânea Riane Leão. Que querer ou não, que querer ou não, que querer ou não, griot, que querer é pequeno, ou não é caminho, e griot é o nosso contador, e griot é o nosso contador, que querer ou não, que querer ou não, que querer ou não, griot. Então, saudadas as que vieram antes de mim, que me trouxeram até aqui. Sem elas eu não estaria nesse momento.
eu quero dizer que eu sempre, Renato, soube que eu era preta. Preta, pretinha. Na minha família sempre ouvi música preta, sempre teve samba, sempre teve música negra americana, sempre mesmo. Mas eu não sabia da história, da minha história ancestral, da história do meu povo. E isso acontecia porque simplesmente não só eu, mas toda uma geração passou pela escola, pelo ensino fundamental 1 e até ensino médio, sem saber. Só foi descobrir na universidade e alguns nem na universidade, que foi o meu caso. Eu só fui descobrir em serviço, né? Eu me formo em 2000 em pedagogia e até então eu não tinha ouvido falar nada do que eu conheci em 2015. Mas vamos lá. Eu passei, né, me formei em 2000, passei para a Prefeitura do Rio em 2001, entro para o município do Rio, começo a trabalhar, enfim, muito que intuitivamente trabalho valorizando a identidade, né, por perceber que muitas das crianças que eu trabalhava eram crianças negras, né? Então eu vou trabalhando nessa valorização, mas sem um conhecimento, sem pesquisa, né? E aí, Renato, em 2000 eu trabalho em turma até 2000, de 2001 até 2010, e aí eu sou convidada para a coordenação pedagógica de uma escola. Nessa coordenação pedagógica eu já começo a ter contato com algumas pessoas que já estão pesquisando a temática. Então, vê-se aí que em 2010, 2003 a lei já estava implementada, né? Então, 7 anos que eu começo a ter o contato. E aí, quando eu vou para a CRE, Quinta CRE, para a Gerência de Educação, e eu começo a ter mais contato ainda. Então, de 2011 até 2015, eu estive na gerência da Quinta CRE, Gerência de Educação da Quinta CRE, a GED, trabalhando com formação de professores e formação de coordenadores pedagógicos. Daí eu começo a ter um pouco mais de contato. E quando eu vou para a gerência de educação infantil no nível central, aí sim eu tenho esse encontro com a temática através de uma jornada de educação infantil que propõe uma roda de conversa chamada diversidade. E aí diversidade é bem amplo, né? E a diversidade ficou em diversidade étnico-racial. E conheci algumas professoras, uma delas está aqui na live agora, que é a Ananda Luz, e essas professoras já vinham, essas professoras bem mais novas que eu, já vinham nessa pesquisa, nesse movimento. A Ananda, então, me apresenta a Zoilda Loreto da Trindade, me apresenta aqui o Zé Oliveira, e aí eu começo nesse movimento de, não, peraí, gente, eu tenho que saber quem são essas pessoas, tenho que pesquisar, E eu começo a pesquisar, e aí saber da lei, e buscar documentos, e buscar diretrizes, enfim. E não só esse movimento da Gerência de Educação Infantil, mas também a gente forma um GT para a construção de um documento na temática, enfim. Dali, de 2015, desse encontro que eu tive com os meus pares, eu começo a pesquisar, sinto necessidade de aprofundar também conhecimentos, vou para a PUC Rio fazer especialização em educação infantil, e aí pesquiso e escrevo o meu TCC nessa linha, né, de educação infantil e relações étnico-raciais. Continuo com mudança de governo, continuo no nível central,
e pautando sempre essa temática, levando, porque aí acaba que um grupo forte que se formou acaba saindo com essa mudança de política, o documento que a gente escreveu não sai, não é publicado, e aí eu continuo lá, no trabalho da formiguinha, vamos lá, vamos fazer, vai ter seminário, vai ter isso e tal. Quando em 2020, né, que foi no final de 2020, depois do Eduardo Paes ser reeleito, né, pela terceira vez, né, pela segunda vez que foi eleito, reeleito e foi reeleito novamente, surge essa proposta da gerência de relações étnico-raciais. E aí eu sou convidada para fazer parte da equipe, né, à época a professora Joana Oscar, que assumiu a gerência, eu sou convidada para fazer parte da equipe. E nessa caminhada aí da GERE até abril agora de 2023, eu estive à frente de formação também de professores, de elaboração de material antirracista e também de elaboração de cursos, né, do curso Griot, Brinca e Conta, que trabalha esse diálogo da literatura africana, afro-brasileira e indígena com brincadeiras africanas e indígenas. Então, esse é só um resumo, porque a gente não tem muito tempo. Mas, assim, eu posso dizer que a minha história, ela vai se entrelaçando com o que foi acontecendo no movimento dessa chegada da 10.639. Então, por exemplo, nos anos 70, lá na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, a Lélia movimenta com vários líderes, né, de negros, surge então ali um movimento negro unificado. E eu tô nascendo nos anos 70, lá em 74. E aí, nos anos 80 e 88, a gente tem aí 100 anos, né, da falsa abolição, e aí eu tô lá na 8ª série, final do primeiro grau, né? Então eu tenho aí vários líderes lutando por mim, eu nem sabia disso tudo, né? A gente tem uma Constituição que aí traz, né, marca esse direito às diferenças. E nos anos 90, eu estava lá no ensino médio e o negro vai para Brasília em 95, pressiona o governo por leis, por políticas públicas, pelo povo negro, saúde, educação. 2000, eu me formo, passo para a prefeitura, e aí esse movimento político está lá na África do Sul, em Durban, e é reconhecido pela ONU o racismo como crime contra a humanidade. E aí, em 2003, eu estou na Prefeitura do Rio e a Lei 10.639 é implementada, né? E por que eu não soube de nada disso? Porque existe, né, um grande epistemicídio. Essa história do povo preto foi invisibilizada de propósito, intencionalmente. E legalmente também, porque os negros não tinham direitos, né? Os escravizados não tinham. Na própria Lei 10.639, naquele caderninho verde, né? Ela começa apresentando duas leis que colocam. Uma, que os escravizados não teriam direito à escola. E outra, que se ele conseguisse ir para a escola à noite, que alguém tivesse interesse em ensinar... que se aparecesse alguém com interesse em ensinar, ele teria que estudar à noite. Imagina, gente, isso lá, séculos e séculos atrás, enfim. Então, a escola, ela nunca foi um lugar para pessoas pretas, né? Ela nunca foi. As pessoas pretas sempre foram afastadas do ambiente escolar.
e livros que não tinham essa representatividade, né? Quando eu sou alfabetizada, por exemplo, a única pessoa preta que eu lembro é lá do Sonho de Talita, que era uma personagem que ela era estereotipada, estilizada, e que eu não tinha identificação nenhuma com ela, que eu não queria ser de jeito nenhum essa personagem. As revistas não traziam mulheres negras com imagens positivas, então, na minha adolescência que eu vi, tinha Capricho, Carinho, Carícia, era só mulheres loiríssimas, loiríssimas, um estereótipo, né, que não me contemplava. Então, se a gente pensar que imagem, né, que o olhar ele educa, o que eu conseguia ver através do olhar era não me ver, né? Não me ver representada. Enfim, então a minha história de vida ela vai se entrelaçando com essa história do movimento negro, essa história da implementação da lei e pós-implementação da lei, né? Pós-implementação da lei. Bom, e aí eu quero deixar para você me perguntar aí, gente, que eu já falei para a Chuchu. Mas, meu Deus, Renata, a quantidade de fio que você deixou solto, a gente tem 10 horas para conversar. Eu vou tentar me controlar. Eu tenho uma curiosidade, primeiro, sobre essa história, né? Porque 2003 torna-se obrigatório. Pela sua narrativa, isso passou despercebido, né? Durante anos. Que era uma conquista, precisava ser implementado, mas, por exemplo, na sua trajetória profissional, se eu entendo bem, isso vem à tona realmente em 2015. Não, na minha trajetória profissional, mas na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, em 2008, acontece um GT, porque aí vem a 11.645. Isso. Então, quando a 11.645 ela é proposta, né, que ela altera a LDB, mas a gente não pode deixar de falar da 10.639, porque a 10.639 é um marco do movimento negro, então a gente não pode deixar de falar. Mas a 11.645, que é a que está valendo, de 2008, acontece um movimento na Secretaria Municipal de Educação do Rio. Então, o professor Jairo, que agora, meu Deus, me falha a memória, Jairo, perdão, o sobrenome, mas o professor Jairo está lá na secretaria e daí acontecem vários GTs, GT de educação infantil, GT de jovens e adultos, GT do Fundamental 1, Fundamental 2, e para se discutir a 11.645 e se escrever um material a respeito disso. Como se implementar na sala de aula, no espaço de educação, a 11.645. A gente tem esse documento, esse marco. Mas eu não tive acesso em 2008 e eu já era da rede municipal. Eu só fui conhecer esse documento em 2015. Exato. Foi o que eu entendi quando você falou. Não, e é interessante, né? Até para quem não sabe, né, a 11.645 estende a obrigatoriedade também para os povos originários, né? Agora, vamos lá, deixa eu me controlar. Primeiro, eu acho que assim, uma coisa linda de se ouvir você mencionar vários intelectuais negras e negros, né, da educação, né, direta e indiretamente relacionados com a educação. E aí, quando você fala no apagamento, na invisibilidade, né, eu como pai, né, não como pedagogo que não sou, mas como pai, eu escutava Montessori, eu escutava Vygotsky, eu escutava uma porção de, digamos, forjadores, né, de processos, né, de metodologias educacionais, mas simplesmente não existia. Chegamos em Paulo Freire, ok, né, um homem branco, mas pelo menos um homem mais aberto. No entanto, você, para bom entendedor, né, para quem escuta, você faz questão de mencionar uma série de pessoas importantíssimas, né, para essa construção
né, de uma educação realmente que inclua, né, uma parte da nossa história, talvez, né, que diz respeito à maioria das pessoas e que a gente não teve acesso, né, ou pior, né, o que se dizia eram coisas muito reducionistas, né, como se a África fosse só, né, um provedor de escravos, né, e o termo era esse, né, de pessoas escravizadas, e com folclore, né, com algumas coisas assim, estereotipadas, né? de arte, de comida, de não sei o quê, e sem botar isso num contexto e sem considerar um conhecimento maior, né? E aí eu já quero chamar a atenção para uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, Renata, gratidão e reconhecimento, né, da ancestralidade é um saber, né, africano, né? Isso é interessante, porque essa gratidão e essa nomeação dos ancestrais, que tem um valor imenso, eu não aprendi na escola, né? E é lindo de ver você nomear e você honrar, né, essas pessoas. Isso é um aprendizado, né, que você já traz. E assim, galera, quem quiser correr atrás, ela falou alguns nomes, né? E vale a pena ver aí a gravação e saber quem foram essas pessoas e quem são essas pessoas, né? Então é maravilhoso ver isso. Outra, né, é você falar do epistemicídio, né, que é um processo violentíssimo, né, da nossa história, né, do colonialismo, e que se a gente não enfrenta isso, é a melhor maneira de você apagar um povo, né? Um povo que não sabe de onde vem, não tem história, né? Então tinha um projeto educacional para isso, né? Isso não aconteceu por acaso, né? Era para não ter história mesmo, que é a melhor maneira de matar, né? Você não precisa atirar, né? Você simplesmente faz a pessoa não existir, não ter história. Então, um foco de resistência é esse, né? Não tem história e a gente vai aprender essa história. E outra coisa fantástica, né, que você traz é que a gente precisa reconhecer que isso não foi um presente, né? Você fala do movimento negro unificado, você fala de uma resistência, você fala, né, de ancestrais que vêm há muitas décadas, né, brigando por isso, e isso não foi dado de mão beijada, né? Isso é fruto de muita resistência, de muita briga, de muita coragem, né, para enfrentar uma situação totalmente adversa e está aí, né? A gente está aqui hoje e eu queria justamente agora explorar o seguinte: você falou, e né, lembrando que a Rede Cruzada a gente tem dois grandes trabalhos, né? A gente tem educação infantil formal, né, em creches, inclusive 3 das nossas 4 creches são creches conveniadas, né, aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem um trabalho de contraturno com crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. E eu primeiro queria justamente explorar a questão da educação infantil, porque, primeiro, né, a gente já teve até algumas lives para conversar sobre isso, muita gente não entende, né, ainda, infelizmente, que a creche, que a educação infantil, né, ela não é um momento só de cuidado, né? E não é uma passagem de um ser que também não existe, né? É um ser que já existe, já tem sabedorias. E a pergunta para você, Renata, é o seguinte: na tua experiência, o que é trazer, né, a Lei 10.639, uma educação, né, antirracista, para as relações étnico-raciais na educação infantil? Como é que se faz isso, na tua experiência? Você trouxe umas coisas antes bem importantes, né? A questão do nome, por que eu trago esses nomes? Isso também tem a ver com a educação infantil, porque, como eu falei, da questão da árvore do esquecimento, né? Quando os escravizados chegavam aqui nos portos, eles recebiam outros nomes ou dos seus proprietários ou nomes religiosos,
né? Então, o nome é essa marca forte. Por isso que eu preciso chamar o nome dessas, dizer o nome dessas minhas ancestrais, né? A África, que é o berço do mundo, né? Gente, tudo veio de África. Filosofia, matemática, engenharia, medicina, agricultura, mineração, tudo veio de África. E os escravizados que vieram para cá, eles vieram com esse conhecimento ancestral. Mas para que iriam contar essa história para gente? Isso é só fortalecer, né? Mas tudo bem, vamos lá, porque senão a gente não anda, porque é muita coisa. Como que se faz, né, gente? Então, assim, eu conheço a professora Zoilda Trindade, através da minha linda amiga que está aí, Ananda Luz, que já escreveu uma mensagem aí no chat. E entendo que essa educação infantil, ela já acontece através dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Essa circularidade, né? E esses valores que vão circulando, eles já acontecem na educação infantil. Musicalidade, ludicidade, corporeidade, memória, cooperativismo, energia vital, todos esses valores já acontecem na educação infantil. Então, quando a Zoilda ela é convidada para fazer essa coordenação pedagógica do material Cor da Cultura, importante, eu não sei se a Vânia Arruda ainda está aí, mas ela entrou. A Vânia Arruda é uma das sementes ali do material Cor da Cultura, que foi o material que ajudou a implementar também, né? A Petronilha organiza as diretrizes curriculares para implementar 10.639, ou seja, como se faz em vários âmbitos, federal, estadual, municipal, e a Cor da Cultura ela vem para ajudar o professor, né? É a prática, né? É a prática, a teoria e a prática. Então, eu bebi dessa fonte, desse material, me debrucei a estudar esse material da Cor da Cultura, a Zoilda Loreto da Trindade, os valores civilizatórios, para fazer acontecer na sala de aula. Na sala de aula não, né? No espaço escolar, que é o caso da educação infantil, né? E esse espaço todo, não só o espaço interno, como o espaço externo. E aí fazendo essa ligação com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né? Que também está assim, muito marcada pela 10.639, né? Quem elaborou também bebeu na fonte da 10.639, né? Que já é de 2010, então os pesquisadores e escritores. E aí o que eu faço? Né? Trabalhando esses valores de forma muito, muito tranquila, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que ter aquele momento estanque para se falar sobre. Não é tema, é temática, então ela tem que perpassar, tem que ser o ano inteiro, não pode ser data comemorativa. E aí que eu faço? É história com representatividade, com protagonismo negro e indígena, de forma positiva, de forma que a criança se veja, bela, a criança negra se veja bela e queira se identificar, porque a imagem, ela produz isso. A literatura, ela produz essa possibilidade de empatia da criança entrar naquele universo e querer ser aquele personagem. Não é assim? Todo mundo já não quis ser Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela. Aí agora as crianças querem ser a Tayó, da Kilson Oliveira, né?
As crianças querem ser a Marielle, lá do Jardim de Marielle. As crianças querem ser o Cabadarebu. As crianças querem ser esses personagens. Então, é isso que eu faço. Literatura, jogos, brincadeiras. As brincadeiras, então, esse corpo que é território, por onde vai passar os sentidos, onde ele precisa se expandir. E, Geisa, é isso mesmo, né? Aprendi com você. Imagem produz subjetividade. Aprendi com ela, com essa moça aí, ó. Essa que colocou aí. Ela fez essa conexão, né, Renata? Eu aprendi com essa moça aí, Geisa Giraldez. Ela é demais. E aí, propor para as crianças esse contato com essa literatura de forma positiva, de forma bela, é o principal. E musicalidade, eu levo música preta, eu levo personalidades negras. Então, por exemplo, o tema tem muitas amigas aqui também lá do EDI Luxemburgo, né? Esse ano o PPA foi natureza, sou, pertenço e preservo. E aí a diretora falou, mas como é que você vai fazer? Eu falei, como que eu vou fazer? Os povos, você já falou isso, os povos originários e os povos africanos, gente, dão banho. Você falou isso sobre o Nego Bispo. Gente, socorro. E aí eu só vim com literatura, só com... Aí apresentei a Dona Ivone Lara, o Thier, o passarinho Thier da Dona Ivone Lara. Aí eu gosto tanto, porque às vezes eles estão assim, desenhando, não tem nada a ver, já passou, Thier. E eles estão desenhando outra coisa, outra aula, e eu ouço eles cantarolando. Eu tenho isso gravado, né? O meu registro é muito imagético e por vídeo, né? E aí... Tiê, tiê, olha lá, Oxa. Esse Oxá são várias coisas, né? Tem Coxá, tem Deixar, mas eles vivenciam. O Tiê é um pássaro, né? Que criança que não gosta de ter um animal? E aí a gente discute essa coisa, né, do pássaro engaiolado, o pássaro que precisa ser livre, enfim, vai para o quintal, vê outros pássaros, vê outras espécies de tiê, e é isso, a partir da literatura, a partir da música, das brincadeiras, dos jogos, que eu vou fazendo acontecer essa implementação. E é exatamente essa proposta mesmo, se a gente pegar as diretrizes para as relações... Isso, Aline, vocês cantam, né? A Aline é a colega lá do EDI Luxemburgo. E outra coisa, né? Além da construção da palavra, partiu deles, eu não propus isso, eles pegaram a massinha, porque aí eu coloco a letra, né, da música, e pegaram a massinha e começaram a escrever Thier com a massinha. Eu tenho essas fotos, é a coisa mais linda, gente. Eu falei, nossa, que fantástico. Eu já fotografei, já guardei aquele registro. Tem no meu Instagram também, tem esse bloco aí. Enfim, agora eu me perdi, gente. Ô, meu pai do céu. Tá. Não, é porque aí eu lembrei dessa experiência deles experimentarem a escrita de forma muito, muito lúdica, né? Para poder ver mesmo como que acontece isso, né? Não é dessa forma de pegar uma folha e aí ligue o coelhinho, a cenourinha e não, eles estavam experimentando com o corpo. Exatamente, faz sentido e tem afeto. É importante isso, hein, Lua? A Lua já deu a deixa aqui do afeto. Isso, além dos valores civilizatórios, porque a Zoilda, né, ela, algumas pesquisadoras, né, falam que a Zoilda tem um outro valor civilizatório que não foi colocado, que é o afeto, né? E é isso, né? O afeto, ele faz parte do
povo, gente, isso é herança ancestral. É você fazer aquela comidinha, né? É aquele colinho, é o dengo, né? Tem uma palavra que eu É a amo roda, tanto, o é o dengo, aconchego, é o é o chamego. aconchego, né? O dengo, ai, o dengo, gente. E o Essa palavra é dengo, muito linda. linda, linda. E é, esse afeto que vai permeando, que vai costurando os valores civilizatórios, né? Afeto é revolucionário, exatamente. E aí você pega no colo, você conta história com a criança no colo, né? Teve o dia do Dengo, gente, que fofo, muito lindo. Teve um dia, é verbo, isso mesmo. Teve um dia de culminância lá no EDI, e aí nós fomos para o quintal contar história, fazer um percurso e tal. E eu fiquei com a parte de contação de história, contei o Pequeno Príncipe Preto. E era bom que tinha árvores enormes, então eu já usei o que tinha ali na natureza mesmo para poder contar. Esse dia foi muito legal. A turma da Aline que está aí, eu me emocionei no final, eu chorei tanto. Aí eu falei, Aline, não sei porquê, mas não sei e tal. E aí veio uma outra turma, nós temos muitos alunos incluídos, né, no nosso EDI. E tem um aluno, o Arthur, que é da E53, que ele só ouve história no meu colo. E aí, no dia da apresentação, ele foi pro meu colo e ficou todo mundo preocupado. Meu Deus, vai pro colo. Eu falei assim, não, gente, pode deixar, já tô acostumada. Na turma dele, eu só conto É assim que rola. história com ele no meu colo. Ele veio, ficou muito tranquilo, contei a história toda. E ele lá, Miguel também é um aluno TEA, né? E ele se identificou quando eu falei do Príncipe Preto, do Pequeno Príncipe Preto. Ele foi falando, eu falei assim, eu sou preto. E ele foi falando a história, sabe? Eu tinha contado com eles a história, e aí, no dia, quando a gente recontou, ele foi contando assim, gente. Ele quase não fala, o Miguel, né? É bem característico do autista, né? Mas ele está sabendo de tudo que está acontecendo, e na hora da contação da história, Miguel veio, ó, costurando ali a história do Pequeno Príncipe Preto. Então, gente, é isso. É afeto que vai costurando esses valores civilizatórios e a lei vai acontecendo, né? Porque a lei é dura, né? É obrigatório. Ponto. Cumpra-se. Então, Eu tô muitas aqui vezes, pensando. né? Muitas vezes a pessoa toma aquele choque. Mas é obrigatório, eu sou obrigada a fazer isso. Bom, Não tudo quero. bem, você é obrigada, tudo bem, Olha, eu tô Mas pensando a gente aqui. pode fazer de uma forma bonita. A gente pode fazer de uma forma bonita, de uma forma encantada. Mas aí que tá. Tem que ter encantamento. Eu quero falar de uns BOs aqui que eu testemunho, né? Ih, Porque, por caramba, exemplo, vem Renato. não, mas é o seguinte, você como professora e contando, né? Isso é inspirador e pode realmente levar muitas educadoras a falar assim, nossa, isso é possível, eu posso aprender e eu posso reproduzir, eu posso sentir isso tudo. Ótimo. Eu estou querendo explorar com você uma coisa que acontece na Cruzada, que é o seguinte, né? Nós temos 605 crianças na educação infantil e você, com a tua experiência de formação continuada na rede pública, eu imagino, né, o teu sonho de alcançar todas as crianças desse município. E aí o que acontece? Você tem entre você e essas milhares de crianças as educadoras das diferentes escolas, dos diferentes territórios e etc. E aí o que acontece? Eu vou falar dos desafios que a gente tem na Rede Cruzada, né? Muitas vezes a gente se depara com uma dificuldade ou uma resistência mesmo a aceitar essa perspectiva, né? E, infelizmente, a gente tem lidado com uma situação, em alguns casos, do que a gente já até conversou de uma certa forma, né? Mas como assim? Agora, tudo é sobre a negritude, agora eu vou ter que aprender sobre macumba, agora, olha, isso é fato, tá? Isso é fato, Renata.
infelizmente, a gente precisa falar dessas coisas, né? Como é que, se é que, né, você pode falar de alguma experiência sua, essa sensibilização. A gente está com a Geisa, tá? Como consultora nossa, bem, né, devagarinho, não tem Maravilhosa. milagre. Mas eu queria te ouvir esse desafio de você saber que você tem, né, uma questão estrutural e que, através das educadoras que estão lá, né, no contato do cotidiano com essas crianças, elas realmente quererem isso para si, né? E entenderem, talvez até um impacto sobre elas mesmas, para poder refletir, né, na interação delas com as crianças. A gente tem enfrentado muito isso, né, uma dificuldade da coisa fluir. E, infelizmente, até pelo tempo que a gente tem, eu vou dar um destaque para um aspecto que hoje está doendo muito na gente, que é a intolerância religiosa, né? É como a gente sabe, fruto, né, das últimas eleições também, como se criou uma polaridade em que tem os cristãos e tem os pagãos, né? Hoje mesmo eu estava passando, vi num poste, né? Só Jesus expulsa Iemanjá das pessoas, sabe? É muito triste, né? Por que eles não estão de mão dadas? Por que eu preciso expulsar Iemanjá? E por que é feio falar de Exu, de Iemanjá, etc, etc. E isso, como é que a gente trabalha isso? E mais ainda, Renata, com muitas mulheres pretas nesse cenário, né? Não tem resposta simples, eu sei, mas eu queria assim, te ouvir um pouco sobre isso. Essa é uma parte muito, 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 muito sensível. Sensível como uma bomba, né? Muito sensível como uma bomba, não só aí na rede cruzada, mas na rede pública também. É um trabalho que não vai acontecer assim, de uma hora para outra. Também não vai acontecer no pé na porta, apesar de ser obrigatório. Mas quais foram os caminhos que a rede encontrou? Então, eu só posso falar até abril de 2003, que era quando eu estava na Geré. Então, a rede encontrou como caminho, e é o que eu também acredito, o caminho da formação. Então, formação, 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 formação. O conhecimento, né? Que é o conhecimento que vai realmente fazer com que as pessoas, a gente acredita, né? Que as pessoas enxerguem, né? A verdade gere mudança. Mudança no material das crianças. Então, o material didático da rede, ele tem várias amigas aqui presentes, né? Acabou de entrar aqui a Kate também, que foi elaboradora de material da rede durante muito tempo. E esse diálogo sempre existiu da gerência com os elaboradores de material, formação desses elaboradores, um material onde a presença negra indígena seja sempre positiva. No material da educação infantil, a nossa coordenadora da educação infantil da rede também entrou, não sei se continua, a professora Andréia está aí também, pelo menos entrou na live. Então, assim, formação material, né, material pedagógico para as crianças, formação para os professores, material para as crianças, e esse diálogo da escola com a família. Opa! Né?
o diálogo da escola com a família. Então, as diretoras conversando com as famílias, mostrando qual é a proposta, qual é o currículo da rede, qual é a proposta, o que é, mostrando o que é educação para relações étnico-raciais e que é pautada no respeito, né, gente? Relações étnico-raciais, ela está pautada no respeito às diferenças e diferenças de crenças também. Perfeito. Né? Então, perfeito. Diferenças de crenças também. Tem alguém falando uma coisa aí que eu não consegui ler, mas uma coisa bem, bem pesada. A Pia, inclusive, é da rede Cruzada, né? Ela disse: a escola das minhas filhas, nesse sentido da obrigatoriedade, fizeram uma festa. Muita coisa linda, maravilhosa e emocionante, mas coisas bizarras. Crianças acorrentadas e chicoteadas, bocas vedadas. Nossa. Nossa. Meu Deus. Isso é muito horrível. Isso daí é uma crueldade, né? Nossa. Isso é uma crueldade. Trazer isso novamente para esses corpos, isso é uma crueldade, gente. Então, assim, a Rede Municipal do Rio de Janeiro, gente, eu estou até com uma responsabilidade de falar aqui pela Rede Municipal do Rio, mas é o que até abril de 2023 acontecia. Eu acredito que está acontecendo porque eu tenho acesso ao material como professora de literaturas nas infâncias, como professora do 2º ano fundamental. O material, ele é totalmente perpassado por literatura africana, afro-brasileira e indígena. E os assuntos, quando são abordados, não necessariamente é preciso trazer um livro, né? Então, nessa elaboração desse material, por exemplo, assim, vai falar sobre gênero textual, sobre poesia. Carolina Maria de Jesus foi contemporânea de Clarice Lispector. Todo mundo conhece a Clarice Lispector. Clarice Lispector, que pá, que pá, que pá, que pá. Cara, Carolina, best-seller. E aí, por que não trazer um texto de Carolina para poder trabalhar o gênero poesia? Né? Vai se falar sobre as pirâmides, vai se falar sobre algum conhecimento matemático, então vai se trazer quem de fato, né? De onde de fato veio esse conhecimento. Então é assim que a rede tem trabalhado as relações para a educação para as relações étnico-raciais. Não é fácil, esse é um dos grandes desafios. Fazer com que as colegas... Eu, por exemplo, lá no EDI, Luxemburgo, nem todas as colegas abraçaram a temática. No ano passado, o nosso PPA, ele foi eu sou, porque nós somos Ubuntu, né? Eu sou, somos, convivemos... Olha, já esqueci mesmo o tema, mas era com a base na filosofia Ubuntu. E, assim, houve muita resistência, porque algumas entendiam que isso, que a gente estava pregando religião, que a gente... E aí, gente, né? A gente conversa, a gente apresenta, mas aí a gente tem um limite. Tem um limite até onde a gente pode chegar, Renato. Eu estou sendo muito honesta com você. Olha, sabe? Você não tem uma magia, não tem... Não, perfeito. O que eu posso fazer é mostrar com a minha convivência, com a minha vida, com o meu trabalho, o que é uma educação para as relações étnico-raciais. Mas existe um limite aonde eu não posso ir, sabe? Ultrapassar. Olha, eu acho que, de uma certa forma, na tua narrativa, já tem respostas. Porque quando você fala, primeiro, né, tudo veio de África.
Infelizmente, não necessariamente a gente precisa jogar essa verdade como um tijolinho na cara das pessoas, né? Mas a gente pode, com muita delicadeza, mostrar isso. Como, por exemplo, você falou, né? Principalmente na educação infantil, quando a gente vê circularidade, quando a gente vê musicalidade, quando a gente vê corporeidade, só falta a gente dizer, olha, sabe de onde isso veio? Né? Isso foi apropriado, né, por outros, mas a origem disso tudo está lá atrás. E com muita delicadeza e sutileza mostrar isso, né? Coisas que são tão caras no sentido de queridas para as crianças e que são tão inspiradoras para o desenvolvimento delas, a gente não mostra de onde vem, né? A gente exerce como se fosse uma coisa natural, assim, que não tem ciência por trás, sabedoria por trás. E você trazer, né? Olha, na matemática, em outras ciências, na mineração, na metalurgia, na música, etc, 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 assusta, né? Tem gente que não sabe que o Egito fica na África, porque isso foi ensinado de uma maneira muito, né, sutil, né? Se evitava dizer que o Egito fica na África. Não aprendemos que, junto com o Egito, que se fala tanto dele, teve civilização talvez até mais avançada na Etiópia. Só que na Etiópia o pessoal era muito escurinho, né? Não interessa falar sobre isso. E talvez... Gente, África. E a primeira universidade, Renato? Eita ferro! Quanta coisa! E a gente pode falar sobre isso com carinho, né? Com delicadeza, sim. Infelizmente... O afeto, né? É isso, a Zoilda, ela tinha isso, né? E assim, isso eu trouxe para minha vida. Eu não sou... eu respeito quem é militante, pé na porta. Não vou falar. Não vou falar das... Não vou falar. Não vou criticar, lógico que não. Não vou falar de mulher preta, não vou falar de militante. Pé na porta. Mas a minha militância, ela é diferente. Ela é pelo afeto, ela é pelo conhecimento, ela é pela reflexão, enfim, pela vivência. Ela é assim. Né? Então, acho que eu tenho muito da Zoilda. Tenho muito da Zoilda em mim, gente. A Lélia era mais combativa, né? A Lélia era do front. Cada um tem seu momento, né? E sua contribuição, né? Porque a Lélia era do mesmo, front. Sou apaixonada pela Lélia. Neguinha atrevida, né? Renato, ela não conseguiu ficar quieta. Foi lá, falou, fez um rebuliço na reunião, deu uma confusão. A gente estava falando hoje, olha outra coincidência, né? Entre aspas. A gente estava numa oficina hoje, né, de letramento racial com as lideranças da Rede Cruzada. E falando, né, desse equilíbrio entre... aliás, a Geisa Giraldez fala sobre isso, né? Tem hora da guerra e tem hora do amor. E essas coisas estão aí, né? A capoeira está aí mostrando isso, né? Não dá, tem momentos em que não dá para ir só no amor e tem momentos que não é para ir sair quebrando, chutando porta. Mas é preciso que os outros, principalmente o opressor, reconheça, né, o que faz e a raiva que isso gera, né? E essa raiva, ela é legítima e não pode ser considerada como violência, é uma contra-violência, né? Então, tem lugar para Lélia, tem lugar para Zoilda, tem lugar para tudo isso nesse corre pesado que é mudar essa estrutura. Essa contranarrativa, né? Essa contranarrativa, porque a gente trabalha na contranarrativa. Existe uma narrativa que foi estabelecida, que foi contada e não foi por nós. E agora a gente está aí nessa contranarrativa de dizer que esses corpos são bonitos, sim, que eles são potentes, sim, que eles são inteligentes, sim,
né? Que eles podem chegar onde eles quiserem, que podem ser quem eles quiserem. E essa semana eu aprendi com a Kilson Oliveira num curso, no Caringana, né? Que é contra, ela fala de contra corpo. Aí eu fiquei, caramba, contra corpo. É isso, a Kilson danada. Contra corpo, porque esses corpos negros no espaço de educação infantil, e a gente tem uma pesquisa importante, né, da Nete Abramovic com a, que eu esqueci, se alguém lembrar, escreve aí, que é o Paparicações, que diz o seguinte, que essa pesquisa, né, pesquisa na creche, que as crianças, elas observam, Fabiana Oliveira, as crianças negras, elas sempre ficam por último para serem penteadas, porque o cabelo é mais difícil, elas não são elogiadas como o anjinho, como perfeita, como a princesa, e se essa criança for negra e de corpo gordo, falei, Fabiana Oliveira, negra de corpo gordo, é pior, ela é afastada. Porque transpira demais, porque é pesado demais, porque é gordo. E aí esse afeto, esse colinho, esse aconchego, esse dengo, não, a criança negra não, o corpo negro, ele não é acolhido na creche. Eu fico até arrepiada, essa pesquisa, ela me deixa... É muito profunda. Ela é muito profunda. E você pensar que essa pesquisa ela foi feita numa creche só, há alguns anos atrás, eu não me recordo o ano da pesquisa, mas que é, infelizmente, realidade hoje, em 2023 ainda. Algumas crianças que a professora chega para a mãe e fala assim, mãezinha, tem que cortar o cabelo dele por causa do piolho. Cortar o cabelo, o black, o marcador genético dessa criança preta, que é poder, que é esse cabelo que é a coroa, que cresce para cima. Ué, mas como é que pode? Vai cortar o cabelo da criança preta e não vai cortar da criança branca, que tem um cabelo grande também? Não vai pegar piolho? O que eu queria reforçar é que durante esse tempo todo, isso tudo foi normal, né? A ambiência escolar ser toda referenciada a essa normatividade, né, branca, eurocêntrica, e era tudo normal, ninguém achava estranho, e sequer se estudava o impacto que isso tinha sobre as crianças negras. E aí sobre você esses traz corpos, essa pesquisa, né, Renato? Oi? Sobre esses corpos, essa violência. Exato. É violência. A escola como lugar de violência. E eu falo isso com essa contundência porque a gente, infelizmente, às vezes escuta, nossa, isso é mimimi, isso é militância, isso... Não, gente, isso é reparação. E é humanidade. Humanidade. Pelo amor de Deus. O impacto que isso tem, além da violência presente sobre uma criança, é o que isso também leva à formação desse ser depois, porque é um ser feito para não existir, né? Sim. É um ser feito só para sentir dor. Não, não e não. E aí, o valor dessa conversa, por exemplo, talvez a gente chegar, né, e falar assim, olha, isso tudo, inclusive a necessidade de virar uma lei, é para a gente ser um pouquinho melhor, né? Principalmente a branquitude, né? E reconhecer que para uma das formas de, pelo menos, minimizar esses danos é, por exemplo, criar uma ambiência pedagógica em que, como você falou, além dos instrumentos, das imagens referenciadas à diversidade existente, na própria equipe. Quando você chega, principalmente, não na rede pública, na rede privada, e você vai numa creche, você vai ver mulheres negras. Sim, aonde? Né? Na base. Quem está no controle, quem está no poder,
quem está indicando qual vai ser o projeto político-pedagógico? Em geral, mulheres brancas. E aí, a gente acha que criança não percebe isso, né? Aonde a criança vai se ver referenciada, né? Nos lugares de poder, de maior visibilidade. E aí, a gente, quando começa a trabalhar com isso, nossa, peraí, é cota, né? Você está fazendo política afirmativa. Não, a gente está fazendo educação e a gente está fazendo o que precisa para ter um ambiente realmente plural, representativo, né? Não é só gente branca que tem, né, competência, chega até ridículo falar isso. Isso é antirracismo, né, o Renato? O antirracismo é isso, é a ação, são propostas e esse reconhecimento da branquitude do seu lugar de privilégio. Mas como é que você vai abrir mão desse privilégio que você sempre teve a vida inteira? O que dirá eu, né? Homem, hétero. Entendeu? Fato. Então, o antirracismo é exatamente isso. Não é só você reconhecer que existe racismo na sociedade. É você promover oportunidades, porque você, como pessoa branca, você consegue acessar lugares que pessoas negras ainda não conseguem. E você lá, você vai abrir caminhos, abrir oportunidades para essas pessoas negras, né? Então, assim, existe uma pesquisa que comprova que a pirâmide é essa. Lá no topo é o hétero, né? É o cara, é o homem que ganha mais, é o homem branco, papapá. Depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro e depois vem a mulher negra. Por isso que nós somos base. Nós, mulheres negras, somos a base da pirâmide. Aí a Angela Davis diz que quando uma mulher negra se move, né? Toda a estrutura se move com ela, né? Precisa se ajustar. É isso, né? Então, quando uma mulher negra entra no mestrado, quando ela entra no doutorado, quando ela vence algum prêmio, quando ela ganha algum prêmio, quando ela é uma liderança, quando ela é reconhecida como uma liderança importante, quando ela... Tudo isso vai, ó... Vai bagunçando, vai dando aquela arrumada. Quem anda de metrô sabe, metrô de manhã cedo, Zona Norte para Zona Sul. Aquela arrumada. É bem assim, né? É bem assim. Olha, Renata, eu fiz vista grossa aqui, a gente passou direto do tempo, mas assim, nossa, essa conversa era para a gente ir longe, mas infelizmente a gente não vai poder. Eu não posso, primeiro, eu estou aqui curiosíssimo, desculpem a minha ignorância. A Alice Souza está falando o seguinte: temos que fazer o teste de pescoço. Alguém pode me ajudar a entender o que é o teste de pescoço? Você sabe? Não sei, eu li a Alice falando... Fala aí o que é isso. A Alice faz parte... Gente, olha, são muitas histórias, deixa eu tentar só resumir. A Alice... faz parte de um coletivo, de um movimento. Eu não falei essa parte da minha vida. Na pandemia, eu e mais duas colegas, nós formamos um curso chamado ONAN Infâncias e Relações Étnico-Raciais. Do nada, de uma noite para outra, a gente falou: quê? Peraí, gente, vamos fazer aí esse curso. Vamos fazer como é que se diz? Uma sondagem para ver quantas pessoas querem fazer esse curso. Se a gente conseguir uma turma de 20 pessoas, tá bom. Caracas, quase 1.000 pessoas interessadas. A turma, nós formamos 3 turmas logo com sei lá, 300 pessoas. Enfim, curso na infâncias. Durante a pandemia, bombou. Até gente fora do Brasil fazendo curso com a gente. Eu, Renata Francis, Luísa Mandela e Joana Oscar. E aí, Alice, a gente tem aí um quilombo, né?
chamado Ana Infâncias, um grupo, e a gente está junto, nananã. A gente tem uma collab também. Sim, chegar nos lugares e procurar onde estão as pessoas negras. Ah, tá, a Chimamanda acho que falou isso, né, quando ela esteve aqui no Brasil, agora, que ela foi no hotel lá em Ipanema, esqueci agora o nome. Ai, meu Deus. Ali no posto 8, ela não vê, né? Ela não viu, ela se perguntou onde estão as pessoas negras aqui do Brasil, né, do Rio de Janeiro. E aí, gente, eu esqueci de falar. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Hora Bolas. A Hora Bolas, gente, que também surge, gente, como surge como uma referência com recursos pedagógicos afro-referenciados. Então, nesse movimento, eu trabalhava com bolsas, trabalhava nesse empoderamento estético dessa mulher negra, bolsas e calçados com referências étnicas. E aí, na pandemia, eu acabei mudando o percurso e investindo nesse nicho de fortalecimento dessa professora negra, branca, quem trabalha com educação antirracista, e dessas crianças. Então, trazendo representatividade através de bonecos, de brinquedos, de jogos, de roupa também, camiseta, enfim. E recentemente uma amiga nossa que acho que também está aí, a Shirley, apareceu no Jornal Nacional com a camiseta da Hora Bola e lá, sou a professora antirracista. E aí foi bem bacana. A Shirley tem um trabalho também assim, bem bacana de educação antirracista. Eu já vi várias aí, gente. Ai, pena que tem que acabar, hein, Renato? Ai, horrível, Renata, horrível. Mas olha, acho também assim, um aprendizado você falar dessa sua veia empreendedora, né? Porque nós não somos uma coisa só, né? E é legal a conexão que você faz, né? E eu vou usar também o que você acabou de dizer, né? Em vários quilombos, como o coletivo está presente e você está fazendo da tua história um exemplo, né? Das tuas narrativas, inspirações para outras pessoas poderem, né, fazer suas trajetórias também. Então, super válido. Gente, Hora Bolas. Coletivo. Tá? É no coletivo. Eu não acredito ir sozinha, não dá, né? Se eu quero ir sozinha, se eu quero ir... E agora, gente, me ajuda aí. Se eu quero ir longe, vou sozinha. Não, se eu quero ir mais rápido, eu vou sozinha. Se eu quero ir longe, vamos juntos. É no coletivo. Renata e Renato, muito obrigada. Ai, que lindo. Olha, Renata, eu já te faço um convite para ano que vem, no primeiro trimestre, a gente fazer Renata 2 a missão. Pode ser? Com certeza. Não, porque tem muita coisa aí para você compartilhar com a gente. E eu queria deixar, né? Assim, primeiro, olha, uma delícia te ouvir. Não necessariamente agradável às vezes, mas necessário. Mas, assim, é o que você fala, né? O teu caminho de fazer as coisas é muito gostoso, né? Ouvir. E te agradecer, porque eu tenho certeza que isso vai repercutir bastante, sabe? A forma como você traz as coisas e com muita... eu disse isso outro dia, né, também. Para ser simples, você precisa saber muito, né? E você, assim, fica fácil, fica límpido o que você fala, né? E para isso, a gente precisa conhecer um pouco das coisas como você. E eu quero deixar o final dessa live com você, né? Começo, meio e começo. Então, você começa ou termina a live do jeito que você quiser aí com a galera, tá? Brigadão. Começo, meio e começo. Ai, só agradecer, né, gente, por... Oh, meu Deus, eu separei... Ah, tá aqui. Só agradecer
Comecei saudando as minhas ancestrais e vou começar também, né? Peraí, gente. Peraí, deixa eu tirar tudo. Senão não dá. Vamos continuar aqui. Então, comecei saudando as minhas ancestrais e vou começar saudando as minhas ancestrais e as minhas contemporâneas, né, que estão aqui nessa live. Temos muita coisa para fazer juntas. Gratidão. Gratidão, Renato. Gratidão. Não chora não, tá? Que eu tô vendo tu chorar aí. Renato, é ancestralidade. A gente não sabe de onde vem, mas sente. É ancestralidade, isso aí. Agradecer a todo mundo, né? Pessoas novas que entraram aí na live, interagiram. Gratidão, gratidão. Gratidão. Olha, professora Neuza Rodrigues, você deve conhecê-la. Ah, claro! Eu vou só te dar um spoiler. Ela está no meu grupo, né, de contatos, na minha rede de contatos. Assim que eu mandei o post da live, ela reagiu na hora, me mandou um áudio para falar de você. E a gente tem um respeito enorme pela professora Neuza Rodrigues, que é outra referência enorme, né, inclusive na rede pública. E ela disse, vocês acertaram em cheio, que a Renata... E ela ainda fala assim, a Renata é uma pessoa que tem um papel importantíssimo na formação das pessoas da rede pública. Ela faz um trabalho belíssimo. Eu acho que, vindo da professora Neuza Rodrigues, não tem reconhecimento melhor aí para saber com quem a gente está conversando. Beijos! Obrigado! Tem print! Tiraram o print! Ih, caramba! Ó, quem faz isso? Peraí, eu vou tentar. Mas olha, vai aparecer, porque ela fica gravada, tá, Renata? Ah, tá. Beijo!